Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 4. Capítulo 31. Na grande cozinha da caverna nas nuvens de Yavain, Helena prendeu seu rabo de cavalo alto em um dos lados do peito e colocou a comida pronta nos pratos. Em seguida, levou a comida para o salão principal e a serviu para Louis e Uta que aguardavam. Muito bem, aproveite enquanto está quente. Minha comida pode não ser das melhores, mas pelo menos não vai ter um gosto ruim e não vai ser desperdiçada. Sobre isso Louis não expressou opinião. Ele não era exigente com comida, contanto que fosse comestível não dizia nada. Em Birka havia um sujeito com uma esgrima excepcional, mas com habilidades culinárias terrivelmente ruins. A comida que ele fazia era tão horrível que até os lunarianos, que se orgulhavam de sobreviver em qualquer ambiente, não conseguiam suportá-la. Essa pessoa convidou Louis para jantar em sua casa mais de uma vez e Louis nunca recusou. Embora sua culinária fosse terrível, Louis conseguia comer todos os pratos que ele preparava sem mudar de expressão. Já que Louis não recusava nem mesmo culinária das trevas, certamente não diria nada sobre a comida perfeitamente decente de Helena. Não é uma delícia? As bochechas de Uta estavam estufadas, fazendo seu rosto parecer ainda mais redondo. Ela deu sua opinião com a voz abafada. Era evidente que sua boca estava cheia de comida. E Helena encarou os hábitos alimentares de Uta por um momento, sem expressão, mas logo sorriu e não disse nada, simplesmente lhe entregando um copo de suco. Do outro lado, Louis também pegou seus talheres e começou a comer sem pressa. Assim que a comida tocou sua boca, sentindo o sabor no paladar, ele percebeu que as palavras de Uta não eram apenas para consolar Helena. A textura e o sabor, embora não fossem exatamente deixar o gosto nos lábios e derreter na boca, certamente podiam ser considerados deliciosos. Depois de um tempo, o trio já estava satisfeito. Eles se sentaram ou deitaram no sofá formado pela Ilha Nuvem. Uta e Helena começaram a conversar sobre a aventura que os aguardava. Ei, Helena, você acha que encontraremos algum tesouro há muito esquecido em nossa próxima aventura? Provavelmente não. As pessoas navegam pelos mares há muitos anos. Se houvesse algum tesouro, já teria sido encontrado, não é? E Helena deu sua opinião após pensar um pouco. Mesmo que haja, talvez não sejamos nós que o encontraremos. Diante disso, Louis sorriu para os dois. Não estão todos os navios piratas pelos mares transportando tesouros? Se você realmente quer um tesouro, pode simplesmente tomá-lo de outros piratas. Mas isso tiraria boa parte da graça da aventura, retrucou Uta com as mãos na cintura. Lutar contra outros piratas também é uma espécie de aventura. E não podemos ter a sorte de encontrar todos os tesouros. Precisamos apenas olhar sempre para a próxima parada. O que ganhamos é a nossa fortuna, o que perdemos é o nosso destino. A visão de Louis sobre coisas como tesouros e dinheiro era indiferente. Para ele, seu objetivo atual, antes do contra-ataque, era deixar sua marca no mundo. Ao ouvir suas palavras, Helena olhou para Louis com uma expressão pensativa. Noite. A ilha nuvem voadora desceu até a superfície do mar. Uta, carregando uma mochila com uma espada curta leve e uma pistola de pederneira na cintura, saltou da ilha nuvem e aterrissou firmemente na praia de areia. Louis e Helena depressa. Uta virou a cabeça, incentivando animadamente seus companheiros atrás dela. Esta é a primeira parada da nossa jornada. Uma aventura memorável. Quem sabe até não nos deparamos com algumas criaturas ancestrais há muito perdidas. Já vou. E Helena, carregando também uma grande mochila e seu martelo de guerra, pousou ao lado de Uta. Então, Louis pousou suavemente. Ele olhou para cima, encarando uma certa direção, seu olhar parecendo atravessar toda a floresta e pousar no altar que ele pressentiu com seu aqui da observação. Então, Louis se virou para os dois e disse enfaticamente: algum de vocês ouviu algum som estranho? Não, disse Uta, com um rosto inexpressivo de confusão. Não. E Helena seguiu a direção para a qual Louis estava olhando e apertou o martelo de guerra com mais força. Que bom que você não. Louis assentiu. Era melhor para eles não ouvirem aqueles sussurros enfeitiçantes. Então, Louis assumiu a liderança, caminhando pela trilha no final da praia. Conforme caminhavam, a trilha, antes tênue, foi escurecendo sob a copa das árvores. As árvores de formatos estranhos em ambos os lados tornaram-se ainda mais sinistras na noite, seus galhos bifurcados parecendo mãos demoníacas nodosas. No instante seguinte, Louis parou e olhou para o céu. Os outros dois não entenderam o motivo, mas também olharam para cima. Eles viram a lua, alta no céu, começar a mudar. O luar brilhante e claro tornou-se vermelho carmesim a uma velocidade visível. Uma lua de sangue pairava no céu, tingindo o mundo escuro com um tom sangrento. A luz carmesim brilhava sobre a terra, tornando o caminho já estranho ainda mais aterrador. Conforme o luar mudava, os incontáveis galhos das árvores projetavam sombras no chão como mãos demoníacas horripilantes, como se estivessem lentamente estendendo a mão para eles. Os cabelos de Uta se eriçaram. Ela rapidamente sacou a pistola e a espada curta da cintura, em estado de alerta máximo. Atrás dela, Helena franziu ligeiramente a testa. Ela não entendia por que a lua ficaria vermelha. Nesse instante, Louis olhou para Uta e a acalmou. Não se preocupe, são apenas sombras. Uta lançou um olhar para as mãos demoníacas no chão, depois para o rosto sério de Louis. Por fim, guardou sua pistola e espada curta. Então, aproximou-se discretamente de Louis. Vamos lá. Continuem avançando. As duas garotas observaram a expressão confiante de Louis. Confiantes nele, não fizeram mais perguntas e o seguiram em silêncio. Logo chegaram a um planalto aberto. De pé na beira de um penhasco podiam ver toda a ilha. Ruínas! Exclamou Uta. Olhando ao redor, uma extensão de ruínas dilapidadas se erguia no centro da ilha. No mundo carmesim, 3 pilares imponentes se distribuíam ao redor das ruínas. Ao longe, uma pequena cidade brilhava intensamente. Pessoas com tochas corriam por uma trilha na direção das ruínas. As ruínas dilapidadas, o altar com a espada amaldiçoada, as 3 torres.
Um lampejo de compreensão cruzou os olhos de Louis. Ele se lembrou do que era aquele lugar, a Ilha Azuka. E os sussurros que ele ouvia provavelmente vinham daquela espada amaldiçoada, forjada em uma guerra de milhares de anos atrás, a Espada das Sete Estrelas. Um instante depois, o olhar de Louis mudou. Aquela ilha tinha elementos que destoavam do estilo artístico daquele mundo, sacerdotisas e barreiras mágicas. Isso mesmo, sacerdotisas e barreiras que deveriam ter surgido em um cenário de fantasia. E se Louis não se lembrava mal, essa ilha deveria estar na Grand Line. Capítulo 32. Nas antigas lendas da Ilha Azuka, a Espada das Sete Estrelas teve origem em um conflito interno da família real, ocorrido há milhares de anos. Uma luta causada por três príncipes que se apaixonaram pela mesma sacerdotisa. Essa guerra resultou na morte de inúmeros soldados e civis, e o reino desintegrou-se em pouco tempo. Naquela época todo o reino estava coberto de cadáveres, e tanto sangue foi derramado que escudos podiam flutuar. Durante o período mais trágico da guerra, ocorreu um fenômeno celestial. Uma lua de sangue pairou no céu. Em meio ao sangue e à morte sem fim, nasceu a espada amaldiçoada supremamente maligna, a Espada das Sete Estrelas. Mais tarde, a sacerdotisa sobrevivente usou 3 joias sagradas para criar uma barreira e selar a espada amaldiçoada. Hoje, milhares de anos depois, a lua de sangue voltou a envolver a Ilha Azuka. Essa mudança despertou instantaneamente a sacerdotisa anciã desta geração. Ela convocou apressadamente os aldeões e, após os preparativos, trouxe as 3 joias sagradas que haviam sido transmitidas através das gerações até o altar. Sob o comando da respeitada sacerdotisa, o grupo se dividiu em 4. 3 grupos levaram uma joia cada e seguiram para as 3 torres, enquanto a sacerdotisa se preparava para ativar a barreira, pronta para selar a Espada das Sete Estrelas a qualquer momento. A sacerdotisa idosa era carregada nas costas de um jovem e forte aldeão, e eles rapidamente chegaram à área onde as ruínas estavam localizadas. No entanto, depois que todos subiram ao altar, a expressão da sacerdotisa foi se suavizando gradualmente. Atrás dela, um grupo de jovens fortes olhava com espanto para a Espada das Sete Estrelas, que emitia uma luz verde sombria. Alguns até a encaravam com um olhar fascinado. A Espada das Sete Estrelas, brilhando com uma luz verde sombria, ainda repousava silenciosamente sobre o altar. Não havia vestígios de qualquer atividade humana por perto. Graças a Deus, a velha sacerdotisa soltou um longo suspiro de alívio. Nenhum acidente ocorreu durante esta lua de sangue. O rosto da velha sacerdotisa relaxou. O fato de a Espada das Sete Estrelas não ter causado nenhum problema durante a terrível lua de sangue era o melhor resultado possível. Todas as catástrofes da história ocorreram durante uma lua de sangue. Quando um espadachim que ouvirá as lendas superestimava sua própria força e desembainhava a Espada das Sete Estrelas, levando à tragédia. Desta vez, felizmente, nenhum acidente aconteceu. Logo, a sacerdotisa balançou a cabeça, afastando os pensamentos caóticos de sua mente. Ela saiu do altar para verificar se os preparativos nas torres distantes estavam completos. Assim que estivessem, esta lua de sangue poderia ser atravessada em segurança. No entanto, assim que ela saiu, um jovem que via a Espada das Sete Estrelas pela primeira vez com seus próprios olhos aproveitou a distração dos outros e caminhou até o altar. Quando alguém o viu, o jovem já havia estendido a mão curioso e tocado o cabo da espada. Num instante, os olhos do jovem ficaram vermelhos e seu rosto assumiu uma expressão feroz. Ao verem isso, os outros pressentiram que algo estava terrivelmente errado. Inconscientemente recuaram, preparando-se para pedir ajuda à respeitada sacerdotisa do lado de fora. Contudo, seu movimento atraiu a atenção do jovem controlado pela Espada das Sete Estrelas. Na penumbra, uma figura sombria virou a cabeça, seus olhos ameaçadores refletidos nos olhos dos observadores. No instante seguinte, gritos lancinantes ecoaram do altar. Argue! Ao ouvir isso, a sacerdotisa fez uma careta drástica e rapidamente se virou, correndo de volta para o altar. No entanto, já era tarde demais. O altar escuro já estava manchado de vermelho com sangue. Pedaços de carne decepada estavam espalhados descuidadamente pelo chão. Bem no centro dos membros desmembrados, uma figura empunhando a Espada das Sete Estrelas permanecia em silêncio, encarando inexpressivamente a velha sacerdotisa. A aura sinistra e o forte cheiro de sangue que a envolveram fizeram a sacerdotisa recuar instintivamente. Mas ela logo recuperou a compostura. A estrutura nas 3 torres estava quase completa. O poder da Espada das Sete Estrelas seria bastante enfraquecido. Nesse instante, os aldeões que ouviram os gritos também chegaram e viram a cena trágica no altar. Seus rostos mudaram drasticamente e eles tremeram incontrolavelmente. Mas não se esqueceram de levar a venerada sacerdotisa para longe, protegendo-a atrás de si. Em pouco tempo, cerca de 30 aldeões, armados com diversas ferramentas agrícolas, tremeram ao avançar, preparando-se para subjugar o jovem enfurecido. Os olhos da sacerdotisa estavam arregalados de fúria. Ela se desvencilhou do apoio dos aldeões e inconscientemente gritou: "Não vão para lá. Vocês não entendem o poder daquilo." Nesse instante, o jovem, envolto em uma aura sinistra, afastou-se lentamente do altar. Sob o olhar de todos, ergueu a Espada das Sete Estrelas, que brilhava com uma luz verde sombria. A luz verde intensificou-se, refletindo-se nos olhos dos aldeões. O poder sinistro da espada amaldiçoada corroeu instantaneamente suas mentes, controlando-os. Então, as cerca de 30 pessoas se viraram em uníssono para encarar os aldeões restantes, com as pupilas agora de um verde sombrio. Isto é um desastre. A velha sacerdotisa de cabelos brancos sentiu um profundo desespero. Nessa situação, mesmo que conseguissem selar novamente a Espada das Sete Estrelas, não havia chance de ela e os aldeões ao seu lado sobreviverem. Os moradores da vila atrás dela ficaram atônitos. Inconscientemente, eles chamaram pelos nomes de seus familiares. "Ei, seu pirralho, não me assuste." "Zaku."
O que você está fazendo? Vendo que seus familiares não respondiam, eles até quiseram avançar e trazê-los de volta. Não, não vá. A sacerdotisa quis intervir e impedi-los, mas os aldeões, perdidos em sua razão, ignoraram completamente a mulher que normalmente tinham em alta estima. Empurraram-na para o lado e foram encontrar suas famílias. Contudo, o que os aguardava não era o abraço caloroso de outrora, mas uma lâmina fria e afiada. A velha sacerdotisa fechou os olhos em desespero, relutante em presenciar a cena dele se matando. No entanto, os acontecimentos tomaram um rumo que a sacerdotisa jamais poderia ter previsto. Um frio cortante se espalhou de uma fonte desconhecida. Um vento gélido soprou, atingindo a todos. Essa mudança repentina fez com que a velha sacerdotisa instintivamente abrisse os olhos. Ela viu que o altar estava coberto de gelo. Até onde a vista alcançava, era como se o inverno tivesse chegado num instante. Gelo duro, irradiando um frio cortante, se espalhava, parecendo cristais vermelho sangue incrustados na terra sob a luz da lua de sangue. Perigoso, mas incrivelmente sedutor. Em pouco tempo, muitos moradores da vila olhavam fixamente para as esculturas de gelo em forma humana, com suas lâminas afiadas erguidas em posição de ataque. Sem saber o que fazer. Tum! O som de passos pesados ecoou. Então, da floresta próxima, ouviu-se o som de galhos quebrando e árvores caindo. Era como se uma besta pré-histórica estivesse à espreita, abrindo uma ampla trilha pela selva. Então, uma mão gigante com 5 lâminas afiadas surgiu da floresta, cortando várias árvores grandes como se fossem manteiga. Com um grito lamentoso, as árvores caíram, levantando uma nuvem de neve que cobriu dezenas de metros. Sob a lua de sangue, a silhueta enorme e escura de uma criatura com chifres aterrorizantes era vagamente visível, um par de luzes escarlates tremeluzindo em meio à neve. Uma onda invisível varreu tudo, fazendo os corações dos aldeões dispararem, seus dentes baterem e eles tremerem de medo. Uma onda ainda não havia se dissipado e outra já havia surgido. Contudo, antes que os aldeões e a sacerdotisa tivessem tempo de reagir, 2 pares de passos nítidos soaram em meio à neve rodopiante. Então, 2 figuras esguias, uma alta e outra baixa, ambas carregando mochilas, saíram. Aquilo que aquela pessoa tem na mão é a espada das 7 estrelas? Perguntou uma voz clara e jovem, ecoando pelas ruínas. No instante seguinte, outra voz feminina soou, respondendo à sua pergunta. Deveria ser. Capítulo 33. Os flocos de neve rodopiantes retornaram à terra enquanto 2 garotas, uma alta e outra baixa, cada uma com um tipo de beleza bem diferente, caminhavam lentamente para fora. Elas se aproximaram da multidão com passos leves ou firmes. Sob o olhar de todos, os 2 caminharam pelo chão coberto de geada, passaram pela multidão e seguiram direto para o altar. A velha sacerdotisa os viu caminhando tão despreocupadamente em direção ao altar e inconscientemente estendeu a mão para impedi-los. Não vão. O poder da espada das 7 estrelas vai? No entanto, no instante seguinte, ela paralisou em choque, com as pupilas tremendo violentamente. Ao olhar para cima, uma figura sombria apareceu no altar em algum ponto desconhecido. A espada das 7 estrelas, que a sacerdotisa considerava uma calamidade, agora estava em sua mão, sendo examinada atentamente. Uta virou a cabeça, segurando firmemente as alças da mochila, e deu à velha sacerdotisa um sorriso confiante e radiante. A espada das 7 estrelas? Nós somos muito fortes, sabia? Uma simples espada amaldiçoada não é nada comparada a Lui. Era apenas uma espada amaldiçoada e terrível que recebeu um impulso sob a lua de sangue. Diante disso, Uta declarou que uma mera espada amaldiçoada não era nada de especial. Sobre o altar, Lui ergueu a espada das 7 estrelas. Ele combinou sua visão com seu aqui da observação para examinar meticulosamente a luz verde sombria que emanava do corpo da espada. A maioria das espadas famosas do mundo eram forjadas no estilo comum da katana, mas a espada das 7 estrelas em sua mão era diferente. Era uma espada de 2 gumes. O cabo tinha aproximadamente o comprimento de 3 ou 4 punhos de uma pessoa normal. As lâminas de ambos os lados eram de um azul pálido, enquanto a parte central era preta como azeviche, inscrita com padrões misteriosos, e emitia uma luz verde sinistra e sombria. Aos pés de Lui, jazia inconsciente no chão o jovem que fora controlado pela espada das 7 estrelas. O tempo em que estivera corroído pela espada fora curto, portanto não haveria problemas imediatos. Contudo, isso poderia mudar quando os aldeões recobrassem a consciência. Tendo matado tantas pessoas, as famílias das vítimas não se importariam se ele estivesse ou não sob controle. Sem forças, mas incapaz de conter sua própria curiosidade, o que levou à tragédia, essa pessoa não era digna de compaixão. Comparado ao jovem desafortunado a seus pés, Lui estava mais interessado na espada das 7 estrelas em sua mão. A primeira impressão que a espada das 7 estrelas causou em Lui foi a de que era demoníaca e sinistra. Um poder diferente de Aki ou Akuma no Mi tentava entrar em seu corpo. Ao mesmo tempo, sussurros que só Lui conseguia ouvir soavam continuamente, persuadindo-o a abrir sua mente e prometendo conceder-lhe grande poder. Diante disso, Lui permaneceu impassível. Em vez disso, ergueu a espada das 7 estrelas e a brandiu contra uma parede de pedra próxima das ruínas. Clang! A lâmina penetrou a parede de pedra com facilidade. Seguindo o movimento de Lui, ela lentamente deixou um corte perfeitamente liso na parede. Ao ver isso, um lampejo de surpresa brilhou nos olhos de Lui. Ele havia usado muito pouca força, basicamente equivalente à força casual de uma criança comum de 10 anos. Mesmo assim, a espada das 7 estrelas cortou a parede de pedra como uma faca quente na manteiga. Isso significava que até mesmo uma criança comum de 10 anos, empunhando-a, poderia realizar tal feito. Claro, se ela resistiria à corrosão da espada era outra questão completamente diferente.
Após refletir um pouco, Louis tomou uma decisão. Ele pegaria a espada das 7 estrelas e a usaria como arma secundária. Em seguida, ergueu-a novamente à sua frente, verificando se o corte recente havia deixado algum arranhão nas lâminas. Assim que Louis observava novamente a lâmina afiada, os sussurros irritantes soaram mais uma vez. Solte. Dar-te mais poder. Tis. Louis franziu a testa com um toque de impaciência nos olhos. No segundo seguinte, Louis, sem expressão, estendeu a outra mão e agarrou a lâmina da espada das 7 estrelas. Então, com força de ambas as mãos, curvou a espada das 7 estrelas, descrevendo um arco visível. As espadas mais famosas do mundo não se dobrariam um único milímetro, mesmo que um dinossauro pisasse nelas. Mas agora a espada das 7 estrelas estava sendo curvada em um arco perfeito nas mãos de Louis, visível a olho nu. Diante daquela visão, a velha sacerdotisa congelou no lugar, e Helena e Uta também pareceram ter visto um fantasma, embora não soubessem a origem daquela espada. O fato de ela ter consciência própria e poder controlar vários aldeões era suficiente para comprovar sua extraordinária natureza. E o mais importante, jamais imaginaram que Louis quisesse destruir aquela espada. No altar, os sussurros que vinham incomodando Louis desapareceram. Mas Louis não se importou. A força em suas mãos aumentou gradualmente, fazendo com que o arco da espada das 7 estrelas se expandisse cada vez mais. Logo, o arco da espada atingiu um nível extremamente perigoso. Se continuasse a se expandir, havia o risco de quebrar a qualquer momento. Nesse instante, a luz verde sombria na lâmina desapareceu. Era uma situação extremamente rara. A lua de sangue no céu ainda não havia se dissipado, mas a espada das 7 estrelas já havia se estabilizado. No passado, isso era quase impossível. Mas agora, a própria espada das 7 estrelas parecia ter mergulhado em um silêncio sepulcral, sua natureza demoníaca e sinistra reduzida ao mínimo. Ela não parecia mais especial de forma alguma. Ao ver isso, Louis soltou a lâmina, permitindo que ela se endireitasse. Então, com um chute, ergueu a bainha e embainhou a espada. Se a espada das 7 estrelas não tivesse se curvado, Louis realmente a teria quebrado. O que ele precisava era de uma ferramenta para cortar pessoas, não de uma tagarela. A lua de sangue da Ilha Azuka ainda pairava alta no céu, mas a espada das 7 estrelas que controlava os aldeões agora estava estável. Os aldeões que haviam sido afetados pela espada gradualmente retornaram ao normal. O jovem azarado aos pés de Louis tremia. Abaixo do altar, Helena viu isso e usou sua habilidade para desfazer o gelo, libertando os aldeões que havia aprisionado. Então, Uta subiu correndo até o altar e chegou ao lado de Louis, olhando curiosamente para a espada das 7 estrelas em sua mão. Essa espada fica ainda mais forte sob a lua de sangue, que mágico! Bonk! Louis bateu na cabeça que estava inclinada para dentro. Ai! Exclamou Uta, levando as mãos à cabeça. Louis olhou para Uta, que agora estava agachada em posição defensiva, segurando a cabeça. Não seja tão curiosa, disse ele, irritado. Nesse instante, Helena se aproximou, ajudou Uta a se levantar e acariciou sua cabeça. Então, olhou para a espada nas mãos de Louis e disse pensativa: Você vai levar esta espada? Sim. É uma espada amaldiçoada muito rara. Vai ser bom usá-la como arma secundária. Louis também havia aprendido a usar espada na Ilha do Céu. Embora não se atrevesse a se autodenominar espadachim, usá-la em conjunto com sua lança não era problema. Contanto que você esteja feliz, e Helena não comentou nada. Ela achava que Louis podia lutar muito bem com as próprias mãos. Seu corpo indestrutível era a melhor arma. Nesse instante, a sacerdotisa de cabelos brancos estremeceu ao se aproximar, olhando para Louis, que empunhava a espada das 7 estrelas. Embora a noite estivesse escura e a lua de sangue brilhasse forte, sob a luz das tochas reacendidas, a sacerdotisa ainda conseguia distinguir claramente a figura de Louis. Um corpo com proporções áureas, um rosto perfeito que nenhum ser humano deveria possuir e asas brancas imaculadas. Seus olhos eram como estrelas, incrivelmente gentis, como se distribuíssem bondade a todas as coisas. Todo o seu ser irradiava uma aura sagrada e nobre, inviolável. Diante dos olhos atonitos da multidão, ela caiu de joelhos com um baque surdo, seu rosto bondoso e idoso tomado por piedade. Senhor Deus, vieste para recuperar esta espada amaldiçoada que trouxe calamidade sem fim à Ilha Azuka? Enquanto falava, 2 lágrimas escorriam pelo rosto enrugado da velha sacerdotisa, seu olhar para Louis repleto de esperança e saudade. Uta e Helena ficaram em silêncio. Quanto a Louis, respondeu ele secamente: Eu não sou um deus. Capítulo 34. Desde que nascerá, Louis fora chamado de monstro, anjo e até súcubo. Mas ser chamado de Deus pela sacerdotisa do santuário era algo inédito. Por isso ficou completamente sem palavras. Ao lado dele, Uta e Helena ergueram as sobrancelhas, aparentemente surpresas com as palavras e ações da velha sacerdotisa. Mas ao olharem para Louis, compreenderam a situação. Era possível que a velha sacerdotisa tivesse interpretado mal a identidade de Louis. A resposta de Louis não alterou a atitude piedosa da velha sacerdotisa. Ela enxugou as lágrimas dos cantos dos olhos, então tornou-se ainda mais respeitosa. Sim, você não é um deus. Dito isso, ela prostrou-se novamente. Louis balançou a cabeça e se virou para ir embora. Era difícil se comunicar com esse tipo de fanático religioso, e Helena e Uta viram isso e o seguiram. Os aldeões abaixaram a cabeça, sem ousar olhar diretamente para Louis, e silenciosamente abriram caminho. Após a partida do trio, a velha sacerdotisa ajoelhou-se na direção da saída de Louis, com uma postura piedosa e sincera. Vários dias depois, em um mar desconhecido, um navio de guerra, ostentando uma bandeira com uma gaivota, navegava na superfície do mar, deixando um rastro vermelho atrás de si. Um enorme cardume de peixes marinhos ferozes e carnívoros, atraídos pelo rastro, reuniu-se atrás do navio. Mergulharam no rastro carmesim, desfrutando de um banquete suntuoso. No convés do navio de guerra, figuras humanoides transparentes
lançavam corpos ao mar consecutivamente, agitando ondas sangrentas. Após um longo tempo, quando o último corpo foi lançado ao mar, ondas se ergueram sem vento, e uma ondulação monstruosa surgiu na superfície do oceano. A onda que encobriu o céu desceu, engolindo o navio de guerra por inteiro e arrastando-o para as profundezas do mar. Logo, a onda monstruosa recuou tão rapidamente quanto surgiu. Em pouco tempo, a superfície do mar não apresentava mais nenhum vestígio da onda gigante. Após alguns instantes, uma enorme sombra escura emergiu de sob a superfície agitada pelo vento. Um mastro ostentando uma bandeira com uma gaivota rompeu a superfície primeiro, seguido pela enorme vela, que mais uma vez se revelou ao céu. Bum! O navio de guerra emergiu do fundo do mar. Um rugido tremendo irrompeu, assustando as gaivotas no céu. Ondas se agitaram deslumbrantes sob a luz do sol. Um instante depois, tudo voltou à calma. No vasto e infinito mar, restava apenas o enorme navio de guerra, agora limpo como novo após ser lavado pelas profundezas do oceano. Uma figura dourada aproximou-se ao longe, com suas asas brancas e imaculadas abertas, e desceu lentamente até o convés. Baque! Louis estava no convés do navio de guerra, dobrando lentamente as asas, e caminhou em linha reta em direção à cabine. Enquanto caminhava, seus olhos percorreram o convés que estava imaculado. Ele aprovou sua própria ideia genial de afundar o navio no mar para lavá-lo. Como esperado, pessoas que passavam muito tempo no mar sabiam mais sobre esse tipo de coisa. Em frente ao mastro gigante, chamas escaldantes irromperam do nada atrás de Louis. Quando Louis estava diretamente sob o mastro, as chamas rugiram e se expandiram. O fogo abrasador lambeu o navio, fazendo com que sua temperatura subisse rapidamente, e a água do mar restante no convés evaporou a uma velocidade visível. As velas e bandeiras com os emblemas do governo mundial e da gaivota pegaram fogo instantaneamente. Por um instante, um incêndio violento consumiu todo o navio de guerra. Logo, as velas com os emblemas do governo mundial foram reduzidas a cinzas, e fios de fuligem negra se espalharam ao vento. Louis abriu a porta da cabine e entrou lentamente. O que o recebeu foi a visão de inúmeros objetos empilhados cauticamente nos diversos corredores e espaços, resultado de terem sido sacudidos e revirados pelo mar. Vale ressaltar que não havia manchas de sangue dentro da cabine. A maioria dos fuzileiros navais havia sido arrastada para o convés para aguardar seu destino final. Louis caminhava pelos corredores internos do navio de guerra. Fios de partículas de luz dourada emanavam de seu corpo, girando ao seu redor como um rio brilhante de estrelas. Por onde passava, as pálidas partículas douradas flutuavam, fundindo-se aos objetos dispersos e transformando-os em seres vivos que se organizavam automaticamente. Após um longo tempo, Louis saiu da cabine e foi até o topo do navio de guerra para esperar a chegada tardia da Ilha Nuvem. Um instante depois, a nuvem branca desceu do céu, acompanhada por um canto claro e agradável. As duas garotas, carregando bolsas grandes e pequenas e paradas na borda da nuvem, também entraram no campo de visão de Louis. A van pairava à mesma altura que o topo da ilha do navio de guerra, nivelado com Louis. Este é o navio que usaremos em nossa viagem daqui para frente? Uta saltou do navio, mochila nas costas e tudo, e ficou ao lado de Louis, olhando em volta com curiosidade. Era a primeira vez que ela estava em um navio de guerra da marinha, e tudo parecia muito estranho. Sim, este navio de guerra servirá bem para navegar pelos 4 mares, pelo menos, assentiu Louis. Em seguida, pegou os objetos mais frágeis das mãos de Helena e os colocou delicadamente no convés da ilha do navio. Os olhos vermelhos de Helena percorreram os mastros vazios e a icônica pintura azul esverdeada do navio de guerra. Será que a pintura do navio precisa ser trocada? Perguntou ela. Na última ilha comprei muita tinta à prova d'água. E Helena pensou que enquanto navegavam pelos 4 mares, território do governo mundial, provavelmente era necessário ocultar o fato de terem roubado um navio de guerra. A isso, Louis respondeu casualmente, não há necessidade de perder tempo mudando a pintura do navio. Qualquer um com olhos pode ver que está aí a estrutura de um navio de guerra. Não pode ser escondida. E Helena sentiu pensativa. Em seguida, olhou nos olhos de Louis e perguntou novamente, além da bandeira, ainda precisamos içar as velas? Após um momento de reflexão, Louis deu sua resposta, vamos enforcá-los. Embora seu meio de transporte não precisasse de velas para navegar no mar, um navio sem velas provavelmente teria uma aparência estranha. Certo. E Helena largou a mochila, tirou a tela de alta qualidade que havia comprado e caminhou lentamente em direção ao mastro. Os olhos de Uta brilharam. Ela parou de explorar e correu em direção a Helena. E Helena, eu vou te ajudar. Vamos lá, respondeu Helena concisamente. Então os dois trabalharam juntos, pendurando uma bandeira preta como azeviche no topo do cesto da gávea, no mastro. Na bandeira preta havia um emblema de caveira com um par de asas brancas ao fundo. Quando chegasse a hora certa, Louis navegaria pelos mares sob essa bandeira. Como Louis havia deixado todas as cordas de propósito quando queimou as velas antigas da marinha, e Helena e Uta conseguiram içar a nova vela muito rapidamente. Isso graças à experiência que tiveram no navio dos piratas do Ruivo, que lhes permitiu aprender muito antes mesmo de zarparem para o mar. Após um longo tempo, Helena e Uta ficaram de pé sob o mastro, olhando para a vela gigante que ostentava o mesmo emblema da bandeira, com sorrisos radiantes nos rostos. Louis caminhou lentamente até eles e parou ao seu lado, também sorrindo. Nesse instante, Uta se virou e puxou a manga de Louis. Quando Louis olhou para ela, ela lhe lançou uma pergunta. Ei, Louis, o que é isso? Perguntou Louis. Que nome você vai dar à tripulação pirata? Capítulo 35. O nome? Louis estava pensativo. Então, olhou para Helena e depois para a expectante Uta. Qual nome vocês acham que seria bom?
Os dois ficaram pensativos. Anjos brancos puros, exclamou Uta com as mãos na cintura, o rosto radiante de orgulho, olhando para Louis como se esperasse elogios. O método de Uta para nomear os anjos era muito simples, baseado na cor das asas de Louis. Do outro lado, Helena cruzou um braço sobre o peito, a cabeça ligeiramente baixa, enquanto a outra mão apoiava delicadamente o queixo. Um olhar sério brilhou em seus olhos. Devoradores de carne. Que tal? Explicou Helena. Dos inimigos que enfrentaram Louis, parecia que poucos haviam sobrevivido com um cadáver inteiro. Ou eram despedaçados por ela, ou transformados em cinzas por Louis, retornando ao ecossistema. Portanto, ela achou que o nome Destruidores de Carne era bastante apropriado. No entanto, o rosto de Uta escureceu ao ouvir isso. Ela jamais imaginaria que Helena, que geralmente agia como uma irmã mais velha gentil, sugeriria um nome tão horrível. O que Uta achou mais inaceitável foi que Louis pareceu realmente considerar a ideia. Parece um pouco melhor do que Anjos da Corrupção em que eu estava pensando. Ao ouvir isso, Uta quase se engasgou. O que há com esses dois? Nesse caso, vamos encerrar por aqui. Louis olhou para a bandeira preta e disse desplicentemente. Pare, pare, pare. Uta realmente não aguentava mais e estendeu a mão para interromper Louis. Os piratas do arcanjo, declarou Louis, com expressão solene e tom sério. O quê? As palavras que Uta estava prestes a dizer ficaram presas em sua garganta. Como o clima voltou ao normal de repente. Ela olhou para os dois perplexa, apenas para descobrir que tanto Louis quanto Helena a observavam com sorrisos zombeteiros. Vocês duas. O rosto de Uta ficou vermelho de raiva. Ela entendeu agora, tinha caído na armadilha. Vocês duas já tinham decidido o nome da tripulação, não é? No entanto, foi Helena quem respondeu com uma suave réplica. Não, não fizemos isso. Louis provavelmente apenas modificou aquele que você sugeriu. Uta ficou surpresa e olhou para Louis. Ele apenas assentiu em concordância silenciosa. Ao ver isso, Uta respirou aliviada. Arcanjo estava bom. Contanto que não incluísse palavras como dilacerar carne ou corrupção, estava ótimo. No entanto, as palavras de Helena não estavam completas. Ela se ajoelhou e deu a Uta um sorriso educado, mas sem jeito. Você fica tão fofa quando te provocam, Uta. Os olhos violeta de Uta se arregalaram. Como sua irmã mais velha, gentil e atenciosa, se tornou tão maldosa quanto Louis. A maldade de Helena parecia ser apenas uma alucinação de Uta. À noite, ela voltava a ser a pessoa gentil de sempre. Isso deixou Uta insegura. Subconscientemente, ela queria pegar um Dendem Mushi e pedir para Ongo dar um diagnóstico à distância para Helena. Mas, depois de levar uma palmada de Louis, ela se comportou. Tarde da noite, na área do navio de guerra que havia sido convertida em um salão. Do banheiro ao lado, ouvia-se a melodia comovente de Uta. Louis recostou-se no sofá modificado, ouvindo a melodia perfeita enquanto lia atentamente um livro escrito em uma caligrafia especial. O conteúdo do livro era um guia para uma criança de poucos anos sobre como criar marionetes assassinas altamente eficientes. Era um produto de outro mundo, um kit para iniciantes do sistema de Louis. Mas infelizmente aquele kit havia desaparecido rápido demais, sem deixar para trás nenhuma versão avançada ou componente mais crucial, uma semente de chakra. Mais tarde, Louis encontrou a fruta da vida na Ilha do Céu de Birka, e aquele livro infantil pareceu ter uma utilidade novamente. Depois disso, ele o pegava para ler sempre que tinha tempo livre, preparando-se para criar algo que pudesse participar de batalhas de alto nível. Louis não esperava criar uma construção capaz de derrotar um monstro em um combate individual, mas pelo menos deveria ser capaz de ajudar a caçar oponentes do nível de um vice-almirante em uma batalha em grupo. Quanto ao nome dessa criação, Louis já havia decidido. Flugel. Como cães de caça de Louis, ele lhes deu um nome bastante infame. Era também uma referência ao seu outro nome, conferindo-lhe um pouco mais de presença. Bum! Um estrondo de trovão aterrador soou do lado de fora do navio de guerra. Louis fechou o livro pensativamente e se virou para olhar pela janela. Raios brancos e intensos riscavam o céu. O mar, antes calmo, agora se agitava com ondas que batiam constantemente no casco do navio, fazendo-o balançar para frente e para trás. Uma forte chuva torrencial, trazida pela tempestade, castigava o convés. O barulho abafou o canto de Uta, e todo o navio se tornou instantaneamente um alvoroço. O navio havia entrado em uma tempestade. Suas velas foram recolhidas automaticamente. O navio de guerra, repleto de vida, pairava sobre o mar revolto, avançando contra a tempestade aterradora. Louis caminhou lentamente até a janela, seus olhos profundos parecendo atravessar a tempestade para pousar em um veleiro dentro do campo de percepção de seu aqui da observação. No instante seguinte, a van, de uma altura de 10.000 metros, despencou, atravessando as nuvens escuras da tempestade. Mas, devido ao seu tamanho enorme, sua descida foi muito lenta. Nesse instante, a voz de Uta soou atrás de Louis. É outra tempestade, Louis? Uta, com os cabelos bicoloridos envoltos em uma touca de banho e vapor subindo de sua pele, espiou por trás dele. Seus olhos violeta lançaram um olhar involuntário para o mar, que cintilava com uma luz branca. É uma tempestade, mas não apenas uma tempestade. Preparem-se. Estejam prontos para embarcar na ilha nuvem a qualquer momento, disse Louis, virando-se para olhar para Uta e para Helena, que aparecerá em algum momento segurando seu martelo de guerra. Uma pessoa poderosa está prestes a passar por nós. Uta ficou surpresa. Depois de voltar à realidade, retornou rapidamente ao seu quarto, trocou de roupa, vestindo algo adequado para o combate, e pegou sua espada curta e pistola. Por fim, também trouxe o telescópio que Aesop lhe dera. E Helena apertou seu martelo de guerra, seu olhar gradualmente se tornando mais penetrante. Poderoso? Perguntou ela em voz baixa, como ele se compara a Shanks. Shanks era a pessoa mais poderosa que Helena já havia conhecido, então ela só podia usá-lo como um padrão para avaliar seus oponentes.
Mais forte que Shanks, respondeu Louis. E Helena apertou silenciosamente o seu martelo de guerra e não disse mais nada. Nesse instante, Uta voltou para o lado deles. É um inimigo? Teremos que esperar até nos encontrarmos para descobrir. Louis pegou sua lança e a espada das 7 estrelas ao lado do sofá e caminhou lentamente em direção à porta da cabine. No convés, um vento com força de furacão impulsionava a chuva torrencial para baixo. No céu, relâmpagos brancos e intensos cruzavam e colidiam, iluminando brevemente o céu noturno envolto em tempestade. Louis empurrou a porta e saiu, carregando sua lança e empunhando a espada das 7 estrelas enquanto caminhava em direção ao vento e à chuva. E Helena e Uta o seguiram de perto. Ao mesmo tempo, gelo se espalhou, formando um enorme guarda-chuva de gelo a vários metros acima da cabeça de Louis. Não importava o quão forte fosse a tempestade ou o quão agitadas fossem as ondas, elas não conseguiam molhar o trio. Com o passar do tempo, um gigantesco veleiro ao longe tornou-se vagamente visível em meio aos relâmpagos. Uta respirou fundo e ergueu seu telescópio para observar o navio a várias milhas náuticas de distância. 4 mastros robustos resistiam ao vento e à chuva. A sombra de um dragão enroscava-se na lateral do navio, e a cabeça de um dragão na proa erguia-se orgulhosamente sobre o mar. Capítulo 36. Uta baixou o telescópio e se virou para informar Louis sobre as características do outro navio. 4 mastros, uma decoração em forma de dragão na lateral e uma cabeça de dragão pendurada na proa. Entendo. É o Indigrama. Pertence à autoproteção, não ao exército revolucionário. Um lampejo de compreensão cruzou os olhos de Louis ao confirmar a identidade da outra parte. Nesse caso, o grande nome daquele navio deveria ser o líder do exército revolucionário, Monk the Dragon. Um homem também conhecido por muitos internautas em sua vida passada como o Rei do Suor. Louis não comentou sobre isso. O próprio homem era extremamente misterioso. Além de seu nome e uma pequena parte de sua história, as pessoas quase nada sabiam sobre ele. Isso valia até mesmo para Louis. Ele sabia muito pouco sobre Monk the Dragon. Monk the Dragon. Louis sussurrou. Entretanto, a bordo do Indigrama, um sujeito de fones de ouvido e portando uma espingarda de pederneira baixou o telescópio com uma expressão grave. Ele soou o alarme. Navio avistado a 5 milhas náuticas a sudeste. Suspeita-se ser um navio de guerra. As palavras foram ditas e alguém imediatamente subiu correndo na torre de vigia, perguntando com urgência: tem certeza de que é um navio de guerra? Não tenho certeza. Só conseguimos distinguir uma silhueta na tempestade. Mas definitivamente tem a estrutura única de um navio de guerra da marinha. O soldado entregou o telescópio ao seu camarada ao lado. É definitivamente um navio de guerra. Como elementos ilegais navegando pelos mares, eles estavam muito familiarizados com a estrutura dos navios de guerra, justamente para que pudessem identificar rapidamente os fuzileiros navais no escuro ou durante uma tempestade. Rápido, acionem os canhões. Num instante, os soldados do exército revolucionário entraram rapidamente em estado de prontidão para o combate. Um a um, os canhões laterais foram apontados para o navio de guerra distante. Assim que ele entrasse no alcance, estariam prontos para disparar. Nesse instante, várias figuras encapuzadas saíram da cabine, parando no convés sob o vento e a chuva, observando silenciosamente o navio de guerra ao longe. Não é um navio de guerra, disse uma figura alta, abaixando lentamente os binóculos para uma figura ao lado, com cerca de 2,5 metros de altura. É uma tripulação pirata desconhecida hasteando uma bandeira de caveira. Provavelmente roubaram um navio de guerra para ir ao mar. Mantenham-se alertas. A força do oponente não deve ser subestimada, disse o líder do exército revolucionário, Monk the Dragon, com o olhar profundo e o tom solene. Aquele navio está vivo. Com aqui da observação de Dragon, ele podia sentir uma aura poderosa no convés, algo raro até mesmo no Novo Mundo. E o navio de guerra sob seus pés tinha a assinatura vital única de uma criatura viva. Um navio vivo? A figura alta ficou perplexa, pensando por um momento que tivessem ouvido errado. Será uma besta marinha disfarçada de navio, ou algo como uma tartaruga da ilha? Não, é apenas um navio de guerra comum, respondeu Dragon calmamente. Que mágico! A figura alta começou a duvidar da realidade daquilo. Ao lado deles, uma figura ainda mais alta falou, com uma voz surpreendentemente suave. IVA, você se esqueceu? Já vimos um navio vivo antes. A mulher chamada IVA ficou surpresa e inconscientemente exclamou, aquela Charlotte Linlin? Essa é uma das amigas dela? Os piratas da Big Mom vieram ao Mar do Leste? Provavelmente não. É mais provável que seja uma habilidade diferente de Akuma no Mi, disse Dragon, balançando a cabeça com um toque de confusão nos olhos. Após um longo período, impulsionados pelo furacão cada vez mais intenso, a distância entre os dois lados diminuiu, aproximando-se de 3 milhas náuticas. Essa distância já estava ao alcance dos canhões. Os tripulantes a bordo do navio revolucionário estavam totalmente preparados, posicionados a 2 metros atrás e ao lado dos canhões, com as mãos firmemente nos cabos de segurança, prontos para contra-atacar ao primeiro sinal de conflito. Em frente à grade, a figura alta se abaixou e instruiu um camarada que estava ao lado com uma espingarda de pederneira, em tom suave. Diga aos camaradas nos canhões laterais para terem cuidado. Se o outro lado não nos atacar, não devemos abrir fogo. Entendido, respondeu outra figura encapuzada e partiu. Então, Ivea olhou para Dragon e expressou sua preocupação. Dragon, devemos ir lá dar uma olhada? Essa remessa de comida é crucial. Encontrá-los neste momento me deixa um pouco apreensiva. Dragon assentiu com a cabeça. Eu mesmo irei.
Se todos vocês forem, podem correr perigo de vida. Os outros dois ficaram atônitos, trocando olhares. A inquietação em seus corações aumentava. Uma pessoa tão poderosa aparecendo no Mar do Leste e os encontrando em meio àquela tempestade enquanto transportavam comida. Seria isso mesmo uma coincidência? Então a figura alta disse em voz baixa, cuidado. Fiquem atentos a uma emboscada. Sim, Kuma. Dragon assentiu com a cabeça, depois colocou um pé na beirada do parapeito, pronto para ir investigar. Nesse instante, a tempestade se intensificou. Uma onda com dezenas de metros de altura ergueu-se no mar, atingindo o navio com a força de 10.000 toneladas. A enorme embarcação foi lançada de um lado para o outro pelas ondas, inclinando-se e balançando constantemente. Dentro do navio, junto à bateria de canhões laterais, o balanço violento fez com que o casco se inclinasse perigosamente. Muitos dos revolucionários foram instantaneamente arremessados ao chão. Na mão de um soldado, a corda que prendia o mecanismo de disparo de um canhão foi puxada com força, acionando-o imediatamente. Bum! Enquanto um clarão intenso iluminava o céu noturno, uma bala de canhão negra saiu instantaneamente do cano. Com um assobio penetrante, disparou para longe. Essa reviravolta repentina deixou todos a bordo do navio atônitos. Uma expressão de espanto surgiu no rosto de Dragon. Quem disparou aquele canhão? O rosto de Ivea empalideceu. Dentro da cabine, ouviu-se uma série de exclamações de surpresa. Os outros descobriram que se tratava de um vazamento acidental causado pela onda recente. Kuma tirou as luvas lentamente. Isto é um problema, disse ele secamente. Ele sabia que as pessoas que se fortaleciam naquele mar tinham uma coisa em comum, eram teimosas. Num dia normal, tudo correria bem, mas se um dos lados abrisse fogo de repente, as coisas tomariam um rumo imprevisível. Piratas que viviam com a cabeça em risco todos os dias jamais acreditariam que um incêndio fora acidental. E mesmo que soubessem que foi um acidente, qual o problema? Um pirata que se sentisse provocado não se importaria com essas coisas. Abaixai as velas. Todos na cabine, protejam a comida. Dragon imediatamente emitiu a ordem de prioridade máxima. Ficou claro que Dragon não tinha intenção de se envolver com o outro lado, mesmo que tivesse a capacidade de derrotá-lo. Por um lado, seu lado estava errado. Por outro, as habilidades do oponente eram desconhecidas. Se uma luta começasse e ele não conseguisse derrotá-lo instantaneamente, isso poderia levar a baixas desnecessárias em seu lado. No momento, o mais importante era proteger aquele precioso carregamento de comida. Todo o resto podia ser deixado de lado. Enquanto isso, as pupilas de Helena se contraíram ao avistar o fraco clarão de fogo à distância. Imediatamente, ela puxou Uta para trás de si. Ao ver isso, Louis desembainhou lentamente a espada das 7 estrelas. Uma bala de canhão negra rasgou o céu noturno, assobiando à medida que se aproximava. Aterrissou a mais de 10 metros do navio de guerra, lançando um jato d'água a dezenas de metros de altura. Aparentemente, devido ao vento marítimo, o disparo, feito a 3 milhas náuticas de distância, errou o alvo. E Helena apertou instintivamente o cabo de seu martelo de guerra e olhou para Louis. Louis, eles abriram fogo. Provavelmente foi um acidente, respondeu Louis casualmente. Nesse instante, a ilha nuvem desceu do céu, engolindo todo o navio de guerra e levando-o para cima. Uta espiou por trás de Helena. Ela parecia um pouco hesitante. Então, vamos revidar? Perguntou ela, cautelosa. E Helena ouviu isso e olhou para as costas de Louis, permanecendo em silêncio. Claro, seja acidente ou não, eles dispararam mesmo assim. Capítulo 37. Louis, com o corpo inteiro envolto em uma pálida luz dourada, caminhava pela borda da ilha nuvem. Seus olhos, combinados com seu aqui da observação, estavam fixos no veleiro que se afastava rapidamente, impulsionado pelo vendaval. Seu corpo era alto e ereto, seus cabelos dourados ondulavam, suas asas brancas como a neve se estendiam ao alto, e envolto pela luz dourada, ele parecia absolutamente divino. A figura dourada manifestou-se no mundo escuro, e à medida que a luz se dispersava, pontos de vagalume se aglomeravam, iluminando o céu noturno. Atrás dele, Helena e Uta observavam as partículas de luz dourada pálida girarem em torno da ilha nuvem como um tornado, ambas tentando adivinhar o que Louis estava prestes a fazer. Seus olhos se arregalaram em expectativa. Mesmo para Helena e Uta, que estavam constantemente ao seu lado, a força de Louis era um enigma que valia a pena desvendar. Talvez apenas os poderosos Shanks e Beckman tivessem uma vaga ideia da extensão do poder de Louis. Um lampejo de expectativa brilhou nos olhos vermelhos de Helena. Louis, quão forte você é! Ao seu lado, Uta encarava a figura alta e dourada, um brilho estranho cintilando em seus próprios olhos. Longe dali, a bordo do alvo, o Indigrama, os tripulantes com aqui da observação sentiram o ar ao redor tornar-se opressivo. Seus corpos tremiam instintivamente como se estivessem sendo observados por uma fera feroz, e seus corações disparavam. Os rostos da tripulação, que sentiam como se o céu estivesse prestes a desabar, empalideceram, seus lábios tremendo. Inconscientemente olharam ao redor, tentando encontrar a origem do perigo. No convés, Dragon e os outros observavam o que acontecia à distância, com as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Será isso um aviso? Ou uma retaliação? Murmurou Dragon para si mesmo, com o corpo escondido sob um manto e um capuz. Olhando para fora, um fenômeno inacreditável ocorreu de repente a várias milhas náuticas de distância. No mundo escuro, uma luz dourada surgiu, iluminando o céu noturno. Um rio brilhante de estrelas desceu das nuvens negras como tinta, dispersando-se ao vento. As partículas de luz, ao se dissiparem, giravam e espiralavam, algumas desaparecendo na penumbra do céu, outras afundando nas profundezas do mar escuro. No instante seguinte, 2 novas assinaturas vitais surgiram no aqui da observação dos líderes revolucionários.
Então o vento e a chuva cessaram, enquanto um desastre ainda mais terrível se anunciava. No magnífico mar, ondas gigantescas agitavam-se para lá e para cá, e a superfície do mar tremia como se estivesse ocorrendo um terremoto. Bum! Um relâmpago brilhou e a tempestade no céu reacendeu. Sob uma força indescritível, colidiu com a superfície do mar. Incontáveis toneladas de água do mar foram sugadas para o céu, formando várias trombas d'água que ligavam o céu à terra. As nuvens escuras giravam e relâmpagos cortavam o céu. Os violentos tornados, poderosos o suficiente para destruir uma frota inteira, moviam-se rapidamente, dirigindo-se diretamente para o veleiro. A bordo do Windgrama, a figura esguia de Ivea inchou. O vento forte arrancou seu capuz, revelando um rosto grande e quadrado para o mundo. Suas mãos grossas cobriram o rosto fortemente maquiado enquanto ela entrava em pânico, gritando incoerentemente. E isso? Ele consegue controlar desastres naturais? Ao lado deles, os olhos de Kuma refletiam os tornados que se aproximavam. Um desastre natural controlado e um desastre natural não são a mesma coisa, murmurou ele. Diante deles, o rosto de Dragon estava sério, com uma expressão pensativa, aparentemente preocupado com a comida no navio. A luz que emanava do corpo de Luís se dissipou, e suas asas se fecharam, deixando apenas seus cabelos dourados esvoaçarem ao vento. A vida é o maior milagre do mundo. Na natureza, a gestação de uma única vida requer muito tempo e ainda mais recursos materiais. Mas, sob o poder especial de uma Akuma no Mi, Lui criou 2 vidas nascidas do desastre em apenas alguns segundos. Embora não tivessem inteligência com o aprimoramento de seus instintos, elas se tornaram ainda mais letais. Os tornados moviam-se extremamente rápido. Ao longo do caminho, sugavam todos os detritos e criaturas marinhas da superfície do oceano, que então giravam em torno da tempestade, tornando o poder destrutivo dos tornados ainda mais impressionante. Sob a força violenta, o navio que navegava em alta velocidade começou a diminuir a velocidade, chegando mesmo a recuar, prestes a ser sugado para dentro do vórtice que se estendia até o céu. Nesse instante, a figura com maquiagem carregada, um body decotado e meias arrastão saltou, dirigindo-se para o bocal de água mais próximo. Piscadela galáctica. Inúmeras ondas de choque geradas por piscadas rápidas irromperam. Ao longo do caminho, elas estilhaçaram a água do mar e as criaturas marinhas dispersas, atingindo diretamente a tromba d'água furiosa. As poderosas ondas de choque criaram camadas de respingos dentro da tromba d'água, apenas para serem preenchidas no instante seguinte por mais água do mar sugada do oceano. Isso se repetiu e no fim, o ataque de IVA não surtiu efeito. Pelo contrário, eles próprios foram arrastados pelo fluxo de ar caótico, aproximando-se cada vez mais da tromba d'água. Kuma Dragon, salve-me. Assim que suas palavras foram proferidas, uma tempestade invisível se formou, puxando IVA de volta para o navio. Então, uma bolha de luz em forma de pata flutuou do convés e foi levada diretamente para o jato d'água. No instante seguinte, uma luz branca desabrochou quando o ar, comprimido ao tamanho de um punho, explodiu instantaneamente, liberando uma enorme onda de choque. Bum! Um som semelhante a uma explosão cortou os céus e a terra. A tromba d'água que ligava os céus foi instantaneamente destruída, transformando-se em um aguaceiro torrencial que se espalhou pelo mar. Ao mesmo tempo, rajadas de vento invisíveis varreram as outras trombas d'água gigantes que se aproximavam, cortando-as em vários pedaços. Ventos de origem desconhecida interromperam a tempestade, dissipando o desastre que se anunciava. Real. A voz arrogante de IVA ressoou. O mero desastre natural não é nada. Contudo, a voz dele se interrompeu no meio da frase. Ficaram paralisados no convés, olhando para a enorme sombra escura que agora cobria o navio. Olhando para cima, um tsunami colossal, tão alto quanto uma montanha e estendendo-se até o fim do campo de visão, avançava em sua direção. Era como se o alto muro que separava o mundo tivesse desabado repentinamente, pressionando com uma força avassaladora, agitando e virando tudo em seu caminho. O tsunami, estendendo-se até o horizonte, envolveu instantaneamente o Windgrama, pressionando-o com gritos lancinantes e um rugido tremendo. No instante seguinte, um vento impetuoso irrompeu, elevando-se do nível do mar ao redor do navio e formando uma violenta corrente ascendente. Ele encontrou o tsunami de frente, atravessando-o. Após romper o tsunami, o ímpeto do vento não diminuiu, carregando um céu cheio de água do mar diretamente para as nuvens. Nos arredores de Avan, os olhos de Helena se arregalaram. O poder de um lutador de elite, do qual Shanks havia falado, estava agora em plena exibição diante dela. Uta ficou estupefata. Essa série de ataques de Lui havia ultrapassado em muito sua compreensão. Nem mesmo seu pai, Shanks, jamais demonstrara esse nível de poder diante dela. Após um longo tempo, o tsunami gigantesco dirigiu-se para uma ilha deserta distante e azarada. Por um instante, no mar que gradualmente se acalmava, apenas o Windgrama, protegido por uma parede de vento, permaneceu. No navio que balançava incessantemente, Dragon baixou lentamente o braço e olhou silenciosamente para a distância, fazendo sua própria avaliação. Um golpe terrível, mas para um lutador de elite, ainda deixa a desejar. A várias milhas náuticas de distância, sussurrou Lui. Vórtice submarino. No instante seguinte, as ondas começaram a subir novamente. Capítulo 38. A bordo do Windgrama, quase todos estavam deitados nos vários conveses, ofegantes. Suor frio escorria por seus rostos e suas pupilas ainda tremiam violentamente, aparentemente ainda não recuperadas da sombra do desastre natural. Quando todos começavam a recobrar o juízo e se preparavam para comemorar a sobrevivência, outra crise aconteceu.
O Indigrama, que estava parado sob a proteção da muralha de proteção, começou a se mover lentamente, sua velocidade aumentando gradualmente com o passar do tempo. Num instante, muitos dos revolucionários despreparados foram arremessados, caindo violentamente no interior do navio. Ao mesmo tempo, muitos que mal haviam conseguido se levantar ouviram o rugido contínuo das ondas revoltas. O que está acontecendo? Rápido, protejam a comida. Não deixem derramar. Em meio ao caos, alguém gritou, mergulhando em direção aos sacos de grãos. Enquanto isso, no convés, Ivankov e os outros empalideceram ao observar as marés girando rapidamente. Eles se agarraram firmemente aos corrimãos para não serem jogados ao mar pelo navio que acelerava. Rápido, segurem-se firme. Se forem jogados ao mar agora, vocês morrem com certeza, gritou Ivankov para os camaradas que ainda estavam no convés. Ao mesmo tempo, eles estenderam as mãos e agarraram algumas pessoas pelas pernas, impedindo-as de cair no mar profundo. Olhando para fora, um gigantesco vórtice marinho se erguia na superfície do oceano. O Indigrama flutuava em sua borda, sendo arrastado pelas ondas revoltas e girando rapidamente, sendo puxado passo a passo em direção ao centro do vórtice. O núcleo oco e profundo ocupava a superfície do mar, engolindo vastas quantidades de água salgada e quaisquer objetos lançados do convés a cada segundo. Todos sabiam que se o navio fosse puxado para dentro do núcleo, sua destruição, e a morte de todos, seria instantânea. Enquanto os revolucionários tentavam desesperadamente impedir esse processo, mãos gigantes e frias feitas de água do mar emergiram da superfície, agarrando o navio e puxando-o em direção ao fundo do mar. Que diabos é isso? Ivankov estava à beira de um colapso nervoso. Ele não entendia. Foi apenas um disparo acidental, que nem sequer os atingiu, e mesmo assim a outra parte estava indo tão longe. Isso é mesquinho demais. Assim que as palavras foram ditas, uma das gigantescas mãos de água do mar soltou o navio e deu um tapa diretamente em Ivankov. Pescadela da morte. Bum! A mão gigante explodiu, transformando-se em um céu cheio de água do mar que se espalhou pelo convés. Ele consegue ouvir isso? Os olhos de Ivankov se arregalaram enquanto ele murmurava algo inaudível. Então, ele não disse mais nada, concentrando-se em destruir as mãos gigantes uma após a outra. Nesse instante, a tempestade invisível surgiu novamente. Um furacão se enrolou e avançou, abrindo um enorme túnel de vento com quase 100 metros de largura e comprimento desconhecido na superfície do mar. Então, Dragon controlou o furacão para erguer todo o Indigrama para fora do vórtice, tornando o redemoinho giratório inútil. Em seguida, ele ergueu a mão e lançou o navio diretamente para o túnel de vento uivante, onde foi impulsionada pela força da tempestade, deslizando sobre a superfície do mar e desaparecendo gradualmente no horizonte. Ao ver seus camaradas e o suprimento de alimentos que lhes salvaria a vida longe da tempestade em tão pouco tempo, Dragon respirou aliviado. Em seguida, lançou um último olhar profundo para a potência desconhecida à distância, que sequer havia mostrado a face, e também entrou no túnel de vento, desaparecendo na tempestade. Talvez há uns 20 anos, Dragon teria se virado e travado uma grande batalha com o desconhecido poderoso inimigo. Mas agora seus ideais haviam chegado a um ponto crítico. Ele não estava disposto a lutar até a morte por um incidente que ainda nem havia causado baixas. Mesmo que estivesse plenamente confiante de que poderia derrotar seu oponente, Dragon não queria correr o risco. As vidas de seus camaradas revolucionários e os alimentos urgentemente necessários não podiam ser colocados em risco. Os soldados do exército revolucionário deveriam ao menos cair no caminho para libertar os povos oprimidos e perseguidos do mundo, e não pagar o preço de suas vidas em algum canto esquecido por um pequeno erro. Do outro lado, Louis observava a direção para onde os revolucionários haviam desaparecido, com um olhar pensativo no rosto. Ele não se deteve nisso, porém, em vez disso, virou-se e caminhou em direção ao interior da Ilha Nuvem. Vamos. Eles já foram embora. Atrás dele, Uta perguntou inconscientemente. Eles fugiram? Não. Eles foram embora. Uta ficou paralisada por um instante ao ouvir suas palavras. Então, baixou a cabeça e silenciou-o absorta em pensamentos. E Helena, por outro lado, voltou-se para o horizonte, com uma expressão contemplativa no rosto. Na manhã seguinte, a imaculada e branca Ilha Nuvem desceu dos céus. Ela só parou sua queda quando estava quase tocando a superfície do mar. Um instante depois, a Ilha Nuvem acendeu novamente, deixando para trás um navio de guerra no vasto e infinito oceano. Sob um guarda-sol, Louis recostou-se numa cadeira de praia, lendo atentamente o livro didático infantil. Após sua longa conversa com Dragon, Louis havia retomado o livro, preparando-se para criar um veículo mais sofisticado para suas futuras máquinas de matar. Toca, toca, toca. Bang. Uta saiu correndo e abriu a porta da cabine. Bom dia, Louis. Uta estava de pijama, com os cabelos bicolor soltos nas costas. Todo seu ser irradiava um sorriso jovem e radiante enquanto ela erguia uma mão delicada e acenava para Louis. Então, antes que Louis pudesse responder, ela ergueu os braços e se espreguiçou. É mais um dia ensolarado. Dito isso, ela saiu correndo novamente, dando uma série de tapinhas, aparentemente indo encontrar Helena. Louis balançou a cabeça em sinal de reprovação, virando silenciosamente para a próxima página do livro didático de seus filhos e mergulhando no oceano do conhecimento. Depois de muito tempo, Helena saiu da cabana carregando o café da manhã, seguida por um pequeno bebê que segurava um copo de leite e mastigava um pedaço de pão. Uta sentou-se no banco em frente a Louis, engoliu um pedaço de pão com leite e perguntou, com os olhos arregalados e piscando. Louis, quando vamos chegar à próxima parada? Cerca de meia hora, respondeu Louis, apontando na direção atrás de Uta. Já estamos quase lá? As bochechas de Uta estavam infladas, suas palavras abafadas. E Helena ouviu isso e pousou lentamente o copo de leite, com uma expressão pensativa no rosto. Precisamos mesmo repor alguns suprimentos.
A voz de Helena era extremamente suave, transmitindo uma sensação reconfortante, como se estivesse sendo banhada por uma brisa primaveril. Uta terminou de beber o leite que Helena havia preparado para ela de uma só vez, inclinou a cabeça e perguntou em um tom longo e arrastado: não temos dinheiro. Temos? Deveríamos ir em busca de uma tripulação pirata sortuda para roubar? Enquanto falava, seus olhos violeta revelaram um toque de entusiasmo. Não, tem dinheiro no cofre particular no escritório do navio de guerra. E Helena balançou a cabeça e explicou que, enquanto limpava, havia encontrado acidentalmente um cofre particular no escritório. Depois de arrombá-lo, encontrou uma boa quantidade de belis. As sobrancelhas de Uta se ergueram. Ela ponderou por um momento e então perguntou hesitante: um esconderijo particular? Desfalque. O foco dela era sempre tão peculiar que fazia Helena rir baixinho. Eu não saberia dizer. Louis recostou-se na sua cadeira de praia, ouvindo a conversa descontraída de Uta e Helena enquanto olhava para a ilha que se avistava vagamente no horizonte. Vila Shimotsuki. A família Shimotsuki. Ele então lançou um olhar para a espada das 7 estrelas repousando sobre a mesa, sua aura demoníaca e sinistra agora dissipada. Em seguida, olhou para o martelo de guerra de cabo longo que jazia na outra extremidade do convés, coberto de arranhões e pequenas rachaduras. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 39. Uma brisa suave soprava, criando ondas na grama verdejante, semelhantes às da superfície do mar. O trio formado por Louis, Helena e Uta caminhava por uma trilha que cortava a pradaria, em direção à aldeia distante. Ao passarem por campos de trigo, muitos aldeões ficaram cativados pela aparência sagrada de Louis e instintivamente pararam de repente. Diante disso, Louis pareceu muito calmo. Ele já estava acostumado. De lado, Uta colocou a cabeça para fora e olhou para Louis com um sorriso, provocando. Louis, estão todos olhando para você. Diga, você tem certeza de que não quer estrear comigo, se tornar uma superestrela mundial, conquistar o mundo com nossas vozes e derrotar o governo mundial? Prefiro que não. Um pirralho narcisista já basta, retrucou Louis sem rodeios. Louis, você é um ator tão bom. Uta fingiu um olhar de puro espanto. Você realmente deveria estrear como ator. Louis ignorou Uta e em vez disso perguntou a Helena. Você trouxe um saco? Um saco? Para quê? Uta ainda não tinha se dado conta da gravidade da situação. Aqui está. E Helena, com um sorriso no rosto e sem qualquer constrangimento, entregou a Louis o saco de juta que havia preparado para frutas e verduras. Louis pegou o saco e olhou para Uta com uma expressão impassível. Desculpe, esta é a única cor que temos. O sorriso de Uta congelou, seus olhos fixos no saco. Logo, ela percebeu a gravidade da situação e inconscientemente deu alguns passos para trás. Então forçou um sorriso. Hehe, podemos fazer as pazes? Louis, um som estranho foi ouvido. Um instante depois, duas figuras caminhavam novamente pela estrada, desaparecendo na distância. Pouco antes de chegar à área povoada, Louis libertou Uta, que parecia ressentida, do saco. Assim que saiu, Uta piscou seus grandes olhos marejados e lançou a Helena um olhar de traição. E Helena, que já havia compreendido a personalidade de Uta há muito tempo, apenas sorriu e acariciou seus cabelos macios. Você quer ir comigo ver se há alguma loja que venda instrumentos musicais por aqui? Disse ela com um sorriso. Sério? Ao ouvir isso, a expressão triste de Uta desapareceu, e seus olhos brilharam. Claro, Louis balançou a cabeça. Uta ainda era muito jovem. Como uma vila em uma área remota do Mar do Leste poderia ter uma loja que vendia instrumentos musicais? Então, Helena virou a cabeça e perguntou a Louis. Louis, você vem conosco? Não, vocês dois podem ir na frente. Quando terminarem, me encontrem aqui no dojo. Certo. E Helena assentiu. Ela sabia que os sentidos de Louis eram incrivelmente aguçados. Ele frequentemente sabia o que estava por perto a grandes distâncias. Se ele disse que havia um dojo, então devia haver um. Depois que terminassem, bastava pedir informações. Após algum tempo, Louis caminhou por uma estrada, atraindo inúmeros olhares ao longo do caminho. Depois de conquistar o coração de muitas mulheres de todas as idades, ele chegou ao seu destino. Dojo Ishin. Louis olhou para o logotipo de duas katanas vermelhas cruzadas, perdido em pensamentos. Seria este o símbolo do clã Shimotsuki do país de Wano? Enquanto Louis pensava, uma garota vestida de forma simples, com cabelos curtos e pretos, segurando uma katana branca, parou de repente não muito longe dali. Existem mesmo pessoas com asas no mundo. Como espadachim, sua visão era excelente, e ela percebeu facilmente que as asas nas costas dele não eram enfeites. Mas logo controlou seus pensamentos dispersos e se acalmou. Ela já tinha visto pessoas com 6 ou 7 metros de altura. Ter um par de asas não era tão estranho assim. Ela respirou fundo e perguntou, com licença, quem é você? O que está fazendo aqui? Louis virou a cabeça e olhou para a garota de cabelos negros na altura das orelhas, sorrindo ao declarar seu propósito. Estou procurando o dono deste lugar. Enquanto falava, Louis já havia reconhecido a garota à sua frente, Shimotsuki Kuina. Ele não se surpreendeu ao vê-la. Sabia apenas que ela havia morrido em 1510, mas não o mês exato. Era apenas abril. Sendo conservador, ela ainda poderia ter 7 ou 8 meses de vida. A garota o ouviu e fingiu dar uma olhada casual na espada longa na cintura do garoto alado. Um lampejo de compreensão cruzou seus olhos. Ela sentiu lentamente, adotando uma expressão indiferente. Entendo. Você está aqui para desafiar o dojo, certo? Louis, Ranger. O portão principal, que estava trancado com segurança, foi aberto. Um homem de meia idade, vestindo um kimono simples com longos cabelos negros presos em um rabo de cavalo e usando óculos transparentes, apareceu diante de Louis. Parecia que ele já havia percebido a chegada de Louis e viera recebê-lo antecipadamente.
Convidado, por favor, entre. Muito bem. Louis dispensou as formalidades e entrou no dojo Ishin. Então o homem de meia-idade de óculos olhou para a garota de cabelo curto com um sorriso. Kuina, aonde você vai com uma lâmina afiada? Kuina baixou a cabeça, apertando a espada com força. Para ter meu segundo 11º duelo com Zoro. E onde está Zoro? Perguntou novamente o homem de meia-idade. Uma expressão de perplexidade surgiu no rosto de Kuina. Eu não sei. Ele estava bem atrás de mim agora há pouco. O homem de meia-idade cobriu o rosto sem palavras. No dojo, Louis, cercado por um grupo de pirralhos, sentiu um leve sorriso surgir em seus lábios. Suspirou por dentro. Como era de se esperar do rei de se perder. No instante seguinte, ele pensou no número 2001 e imediatamente revisou seu julgamento anterior. Kuina provavelmente não tinha mais 7 ou 8 meses de vida. Pelo que ele sabia, ela poderia ser levada pela escadaria de grau supremo esta noite. Após um longo tempo, Louis estava sentado no dojo. As crianças pequenas que o importunavam com perguntas foram dispensadas pelo homem de meia-idade para praticarem seus golpes de espada. Um instante depois, Shimotsuki Koshiro trouxe um bule de chá e sentou-se em frente a Louis, servindo-lhe uma xícara de chá. Convidado, posso perguntar como devo me dirigir a você? Louis. Então, Koshiro sentou-se formalmente, seus olhos percorrendo a lança e a espada das 7 estrelas que Louis havia colocado no chão. Um lampejo de surpresa brilhou em seus olhos. Esta é uma espada amaldiçoada? Do lado de fora do portão, Koshiro não havia percebido que a espada de Louis era amaldiçoada. Foi somente agora que ele pôde sentir a aura demoníaca e sinistra emanando da espada longa de 2 gumes. Por cortesia, Koshiro não perguntou imediatamente sobre a espada, mas em vez disso, olhou Louis diretamente nos olhos e perguntou com um sorriso. Senhor Louis, posso perguntar o motivo de sua visita ao dojo Ishin? O faro de Koshiro para as pessoas era muito melhor que o de Kuina. Ele percebeu de imediato que Louis não estava ali para desafiar o dojo. Percebeu até que Louis não era espadachim, nem demonstrava qualquer hostilidade. Louis tomou um gole de chá lentamente e declarou calmamente seu propósito. Estou procurando por Shimotsuki Kozaburo. Gostaria de pedir a ele que forje uma arma para meu parceiro. No entanto, a pergunta de Louis fez a expressão de Koshiro vacilar ligeiramente. Então, ele disse com um sorriso. Embora eu não saiba como você sabe o nome do meu pai, ele faleceu de causas naturais há 1 ano. Capítulo 40. Faleceu de causas naturais há 1 ano. Louis ficou pensativo. O mestre ferreiro que forjou as espadas de grande grau, Vado Ishimonji e Ema, havia falecido. Isso pegou Louis completamente de surpresa. Ele havia planejado pedir-lhe que reforjasse uma arma adequada para a jovem Helena, mas jamais imaginou que chegaria 1 ano tarde demais. Koshiro olhou para o pensativo Louis, um traço de curiosidade crescendo dentro dele. Senhor Louis, o senhor pretendia pedir ao meu pai que forjasse uma espada? Louis voltou a si e explicou. Eu tinha ouvido dizer que o ferreiro da terra de Wano, que forjou as 2 espadas de grande grau, Vado Ishimonji e Ema, estava vivendo aqui em reclusão. Portanto, eu queria pedir a ele que forjasse uma arma. A visão de Koshiro escureceu. Ele não esperava que Louis não só soubesse o nome de seu pai, como também tivesse descoberto toda a história de sua família. Mas, considerando que Louis não tinha mais intenções, ele não se preocupou com isso. Ele ergueu a xícara de chá à sua frente, tomou um gole e suspirou suavemente. Meu pai forjou inúmeras espadas durante sua vida, mas, no fim, apenas essas 2 se tornaram famosas nos mares. Se uma terceira espada pudesse se tornar famosa nas mãos do seu parceiro, teria sido uma bênção para meu pai. É uma pena que meu pai tenha parado de forjar espadas há muito tempo. As lâminas que ele deixou são apenas de qualidade comum. Mas se sua parceira não se importar, ela pode escolher uma dentre elas como substituta temporária até encontrar uma lâmina famosa adequada. Na visão de Koshiro, a força de Louis era grande, então seu parceiro naturalmente não seria fraco. Trocar uma espada que só poderia ser descrita como bem feita por sua amizade não era uma perda. Contudo, sob o olhar de Koshiro, Louis balançou a cabeça, recusando educadamente a oferta. Comparado com espadas, meu parceiro é habilidoso no uso de armas pesadas como martelos de guerra. A expressão de Koshiro era de puro espanto. Por um instante pensou ter entendido errado. Alguém que usa um pesado martelo de guerra quer encontrar um ferreiro para forjar uma arma. Não é um pouco ridículo? Para algo assim, contanto que os materiais fossem de alta qualidade, não seria mais fácil ir a uma fábrica que produz âncoras de navio? Ou, no mínimo, brandir uma grande âncora de navio não seria praticamente a mesma coisa que brandir um martelo de guerra? Por educação, Koshiro respondeu com um sorriso. Um martelo de guerra? Parece que meu pai não era muito habilidoso nessa área. Que pena. Nesse instante, Kuina, já vestida com outro kimono também ostentando o brasão da família Shimotsuki, saiu carregando um bule de chá. Ela olhou para Louis, que estava sentado em frente ao pai dela, conversando com ele com um toque de confusão nos olhos. Considerando os últimos desafios, não deveriam estar duelando no pátio agora? Por que estão sentados conversando há tanto tempo desta vez? Ela respirou fundo, caminhou graciosamente para a frente e encheu novamente as xícaras de chá. Quando se virou para sair, lançou um olhar involuntário para a espada das 7 estrelas que estava ao lado. Essa espada é amaldiçoada? Kuina pronunciou as palavras inconscientemente. A espada longa, repousando silenciosamente no chão, emanava uma aura tênue, demoníaca e sinistra, como um espectro ceifador de vidas observando sua presa, causando uma sensação de desconforto do corpo à alma.
Se Kuina não estivesse enganada, uma espada capaz de provocar tal desconforto só poderia ser uma espada lendária amaldiçoada. Então, quebrando seu hábito de sair rapidamente, ela se virou, ajoelhou-se ao lado de Koshiro e habilmente se serviu de uma xícara de chá. Decidiu não partir por enquanto. Como herdeira do dojo Isshin, não havia nada de impróprio em permanecer ali. Mas ela não fez perguntas imediatamente, adotando, em vez disso, uma postura de escuta silenciosa. Sabia que a conversa entre os dois, mais cedo ou mais tarde, acabaria girando em torno daquela espada. Todas as pessoas que haviam chegado ali com uma espada minimamente famosa eram iguais. Afinal, que espadachim não se orgulha de empunhar uma lâmina com nome? Além disso, ouvirá dizer que muitos grandes espadachins do mar tinham até mesmo a tradição de apresentar suas espadas em voz alta antes de um duelo para intimidar o oponente. Portanto, se você quisesse saber a origem de uma espada, bastava ficar por perto ou fingir que a observava casualmente. O desejo da maioria dos espadachins de falar sobre suas espadas famosas era ainda maior do que a sua curiosidade. Pelo menos era isso que Kuina havia aprendido. Koshiro pareceu um pouco constrangido com a chegada de Kuina. Ele conseguia ler os pensamentos da filha e não tinha a intenção de envergonhá-la. Apenas sentia que Kuina, por ser menina, estava em desvantagem no caminho da espada. Não tinha a intenção de ser rude com ela em seus pensamentos ou ações. Ele suspirou interiormente e depois sorriu para Louis e perguntou: Lord Louis, posso perguntar se essa espada é uma lâmina amaldiçoada? Louis o ouviu, estendeu a mão, pegou a espada das 7 estrelas e a mostrou aos dois. É a espada das 7 estrelas, respondeu ele calmamente. Como podem ver, é uma espada sinistra e amaldiçoada. A espada das 7 estrelas? Koshiro, que mantinha um leve sorriso, perdeu a compostura. Sua expressão tornou-se séria. Essa lendária espada amaldiçoada realmente existe? Murmurou para si mesmo. Posso ver? Koshiro olhou para Louis, pedindo sua permissão, com um tom extremamente solene e sincero. Se você puder garantir que não será controlado por isso, não tenho objeções. Muito obrigado, disse Koshiro. Em seguida, olhou para Kuina e instruiu. Kuina, por favor, dê alguns passos para trás primeiro. Ok. Kuina levantou-se lentamente, carregando Vado e Shimonji, e caminhou até o lado de Louis para observar em silêncio. Telhado. Koshiro desembainhou lentamente a espada das 7 estrelas. Instantaneamente, uma luz verde sombria desabrochou, envolvendo a lâmina, e uma aura demoníaca e sinistra se espalhou pelo pátio. Os olhos de Koshiro estavam tingidos de vermelho, e a seriedade em seu rosto se intensificou. Mas esse nível de presságio não afetou sua mente, nem o impediu de examinar a espada. Para o lado, Kuina sentiu um forte cheiro de sangue invadir seu nariz, seguido por uma aura sinistra que se espalhava e a perturbava. Num instante, ela recuou inconscientemente. Ela se viu caminhando em um riacho que parecia ter água até os tornozelos. Não era um riacho, mas sangue escorrendo debaixo de uma pilha de cadáveres que se estendia até onde a vista alcançava. Olhando para cima, uma lua de sangue pairava no céu. Ao longe, uma batalha feroz se desenrolava, o chão coberto de sangue e corpos. Bem no centro do campo de batalha, um altar se erguia com a espada das 7 estrelas cravada nele, emitindo continuamente uma aura demoníaca e sinistra. Kuina! Um grito repentino despertou Kuina de repente. Seu rosto estava pálido e seu corpo, sob o kimono, encharcado de suor. Suor frio também surgiu em seu rosto. Koshiro já havia embainhado a espada das 7 estrelas e olhava para Kuina com um semblante de profundo arrependimento. Me desculpe. Subestimei esta espada. Sua natureza demoníaca parece ser exatamente como dizem as lendas. Ela não afeta apenas o portador, mas também pode influenciar aqueles que estão por perto. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.